Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estou emocionado, eu estou empolgado, porque finalmente vamos lidar com um livro que eu tinha muita vontade de ler. É um livro que estava na minha prateleira, acho que há mais de 10 anos já. E eu olhava para ele olhava para mim, mas a coragem nunca vinha. Sim, estamos falando de mais um livro de Fyodor Dostoiévski. Nós já lemos Crime e Castigo, que infelizmente ainda não existia a nossa sessão aí prefácio, diário de leitura e epílogo que você já conhece, mas agora existe, e nós vamos encarar Os Irmãos Karamazov. Claro que eu não vou encarar essa aventura sozinho. Carol está aqui para ser a minha cúmplice. Tudo bem, Carol? Olá, pessoal, tudo bem? Thiago, aqui é a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter, e vamos sim encarar, e eu acho muito legal, porque esse é um livro com mais de 700 páginas, e quando você decide ler junto com alguém, isso te dá um ânimo para não desistir. Então, estamos muito animados, nós enviamos esse livro no kit, ele foi indicação do Guilherme de Carvalho, para quem não sabe e quiser conferir a entrevista dele, tá lá no Ictus Podcast, acessa lá, Conversa de Peixe Grande. Ele indicou esse livro e foi fantástica. A gente fica tão feliz quando os peixes grandes, eles indicam esse tipo de literatura, porque, mais uma vez, a gente confirma que é ótimo ler de tudo, né? É ótimo ler aí livros que estão fora da caixinha e de autores que muitas pessoas não sabem, mas que são cristãos, hein? Então, Dostoiévski é um desses casos. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele e vocês vão conferir com a gente. E eu só queria fazer uma correção à sua fala, Carol. Nessa edição que a gente vai seguir no diário de leitura, ela tem mais de 900 páginas. É a edição da Martin Claret, mas é claro que você vai encontrar esse livro em outras edições, tanto no físico quanto digital. E fica o convite para que você participe dessa leitura junto com a gente no diário de leitura, que a gente vai começar na sequência desse prefácio. E vai aí muitos e muitos dias, né? Enfim, é um livro enorme. Mas você tem a oportunidade de comprar o livro pelo link que a gente vai colocar aí na descrição para vocês. E fazendo a compra pelo link, você com certeza vai ajudar e muito a gente aqui no Ictus. Mas se você já tiver como emprestar alguma coisa, fica à vontade para pegar o livro onde você quiser. Isso aí, o importante é acompanhar a leitura. Eu tô muito empolgado, Carol, porque o outro livro que a gente leu dele, que é o Crime e Castigo, talvez seja o meu livro favorito da vida. Se não for favorito, tá entre os top 3. Óbvio que a Bíblia tá fora do negócio. Mas assim, eu me identifiquei tanto e pesquisando um pouco para o que a gente vai conversar hoje sobre o Dostoiévski, é legal pesquisar um pouco sobre ele, porque a gente consegue enxergar melhor o todo da obra. Tanto do Crime e Castigo, eu consegui enxergar umas nuances que eu ainda não tinha enxergado, ou pelo menos não estava tão claro para mim, quanto para a experiência. Só para que os ouvintes saibam, esse prefácio a gente vai apresentar o livro, o autor, sem spoilers, tá bom? Fica bem tranquilo para você ouvir o episódio, conhecer o livro. É mais ou menos a experiência de achar um livro numa livraria, ler a contracapa, ler a orelha, talvez pesquisar um pouquinho sobre o autor, é só até aí que a gente vai. Depois a gente vai seguir com o diário de leitura, onde a gente comenta trecho a trecho, seguindo o cronograma que a gente vai propor. Eu acho que tem nesse post também um link para esse cronograma já. E aí depois a gente grava um epílogo aí sim, interagindo bem aprofundadamente sobre o livro, sem medo de spoilers. É claro que você pode acompanhar tudo isso a hora que você quiser. Se você até quiser acompanhar o diário de leitura sem necessariamente ler o livro, a porta está aberta, assim, só ciente de que a gente vai conversar sobre o que está sendo dito no livro. Lembrando, pessoal, que nenhum dos nossos comentários é opinião de especialista, tá? Então é a nossa visão, é a minha visão de leitura, é a visão do Tan, e vocês vão perceber durante os episódios como muitas vezes a gente diverge entre nós. Não espere aquela aula de literatura chata, não. A gente é um react de apaixonados por livros, é isso. Exato, e também não dê check na sua leitura ao ouvir apenas nossos comentários, tá? Porque a gente também não coloca tudo na íntegra. São ali os principais plots, o que chamou a atenção, então vai com calma. O diário de leitura é uma conversa com quem tá lendo junto, é isso que você tem que entender. O que é diferente do nosso prefácio aqui, onde a gente vai realmente apresentar esse livro. Mas
Mas sem mais delongas, vamos então ao que interessa, né? A gente pode começar falando sobre o nosso querido Fyodor Dostoiévski. Eu pesquisei um pouco sobre a vida dele, eu gosto muito dessas biografias. E um fato muito interessante, e que já é importante o pessoal saber, é que apesar dele ser um russo muito conhecido, ele era pobre. E por que eu falo isso? Porque Tolstói, que é um dos escritores que a gente também já enviou livro... Contemporâneo dele, né? Sim, era um homem muito rico. E o Dostoiévski não. O pai dele era um médico militar, mas naquela época, em 1800 e tralalá, os médicos eles não eram tão bem vistos como hoje em dia. Então, infelizmente, assim, ele trabalhava muito e ganhava pouco. E a mãe dele era uma dona de casa, o que todo o meu respeito para as donas de casa, porque vocês trabalham muito, principalmente mulheres que fazem aí dupla jornada, trabalham em casa e têm trabalhos seculares. Mas, assim, era uma família que, infelizmente, não era muito apreciada na sociedade russa, né? E o Dostoiévski, ele nasceu nesse contexto e ele era engenheiro, sabia, Thiago? Eu sabia, ele trabalhou até um pouco com engenharia depois de formado. Isso. Só que ele se envolveu ele se envolveu em questões políticas, né? Ele foi meio que um reacionário à sua época, ele foi contra a monarquia, e inclusive a monarquia foi cair, mas só após a sua morte. E ele foi condenado à morte primeiro, né? Ele foi condenado à morte, e aí quando ele tava, acho que indo pra ser morto, o czar lá abandona então a punição e troca por uma prisão de longos anos na Sibéria, né? Pois é. O interessante é que ele morreu jovem, né? Ele morreu com 59 anos. Hoje em dia, 59 tava à anos... beira de fazer 60... É uma pena, né? Porque, nossa, se imagina, se ele primeiro exerceu a engenharia, pra depois escrever o que escreveu. E com todas as dificuldades da vida, né? Ele até reclama um pouco porque o Tolstói, ele tinha dinheiro e tinha tempo, tinha tudo facilitado para que ele conseguisse escrever. Já pra ele era um grande fardo e era aquela correria de edição, entregar pra editora e tal. No entanto, ele escreveu pra caramba. Ele também é considerado um dos maiores psicólogos, né? Porque ele adorava estudar sobre a psique. Eu nem sei se o termo psicólogo existia naquela época. Eu sei que ele é contemporâneo ao Freud, ao Nietzsche e ao Darwin. Ah, o Darwin eu não sabia. Isso é interessante porque a sociedade ela estava mudando um pouco a cosmovisão dela como sociedade, porque ela meio que estava desfacelando Deus, assim, o conceito de Deus. A gente tem Nietzsche falando que Deus morreu. A gente tem o Darwin trazendo a teoria da evolução, que caiu como uma bomba na teologia da criação e tudo mais. E as pessoas, elas, no mundo, elas meio que estavam começando a abandonar a questão do cristianismo, né? E a família, tanto a família quanto o próprio Dostoiévski, eles eram cristãos ortodoxos, né? Lá da Rússia. Sim. E aí os livros dele, o Crime e Castigo, isso é muito claro. Eu acredito que nos Karamazov vai ser também. Eu tô dizendo vai ser porque a gente tá gravando esse prefácio, mas a gente já tá no meio dessa leitura, tá? A gente tá um pouco menos da metade da leitura, mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer muito no livro. Até bom, verdade. Porque a gente não consegue dar tantos spoilers assim, né? Mesmo que queira. Mas o que eu pesquisei um pouquinho é que a sociedade, ela tava não sei se descristianizando, mas ela tava abandonando Deus, né? Muito mais do que só Cristo. E não só isso, mas na sua ética, na sua moral. A moral da sociedade estava sendo reconstruída. A ética da sociedade estava sendo reconstruída. Então eles estavam naquela efervescência de se a gente for, mesmo não sendo cristãos, se a gente for como sociedade abandonar a ética e moral cristã, a gente precisa construir uma nova. E como é que vai funcionar essa nova? Então, isso foi muito claro num personagem que foi o Raskolnikov lá no Crime e Castigo, e isso tá sendo muito claro nas interações dos filhos. A gente já vai entrar um pouco sobre o livro, né? Mas essa questão da sociedade lidando com essa questão de Deus, mas Deus existe, Deus não existe, isso é certo, isso é errado. O livro vai passear muito sobre isso, mas de um jeito muito belo. A gente tem que lembrar que Dostoiévski, ele nasceu em 1821. Então, assim, século XIX, o mundo era muito diferente do que a gente está acostumado aqui, século XXI, né? Então, eram outras épocas. E eu gosto muito das curiosidades, né? Que a internet, ela disponibiliza. Não sei se tudo aí é real ou não, mas é interessante a gente saber um pouco sobre essas coisas.
O Fyodor, ele acabou indo pro exército russo, né? Ele serviu alguns anos. E a primeira esposa dele, a Maria, ela já era uma viúva. Na verdade, ela ficou viúva e aí o Fyodor a pediu em casamento. E aí a gente começa a perceber certos personagens que a gente encontra nos livros, nas personalidades das pessoas que ele conhecia. Não sei se tem alguma coisa a ver, isso é só uma impressão minha. Mas ela era um pouco... Qual o feminino de mulherenga? De mulherengo, no caso. Galinha, né? Ela era conhecida por ter aí vários namoros. Então, antes de aceitar se casar com o Fyodor, ela teve alguns amantes. E aí, finalmente, ela se casou com ele. E aí, chega a parte curiosa, a gente não sabe se isso realmente aconteceu ou não. Mas na noite de núpcias, comenta-se que ele teve um ataque epilético. Então, ele tinha epilepsia, né? Ele desenvolveu isso depois que ele foi pra Sibéria. A hora que eu descobri isso, e foi bem recente, tem um dos personagens do livro que ele sofre de epilepsia. Tem até uma questão de, se ele simula ou não em algumas horas que é conveniente pra ele. Eu falei, putz, ele é um cara que sabe escrever sobre isso. A gente até mencionou isso no episódio. Fala, nossa, como ele pesquisou esse negócio de epilepsia, como ele sabe. Ele sofria, né? Então... Exato. E aí, depois que ele foi diagnosticado, né, com a epilepsia, ele pediu pra se aposentar, né, pra ser exonerado do cargo que ele exercia no exército. Ele não ficou muito tempo casado com a Maria, e em seguida ele já entrou num segundo casamento. Aí, essa ela parte faleceu, eu não né? Ela morreu, Ela faleceu. Né? Ele se casou novamente alguns anos depois. E assim, ele só é o autor de O Idiota, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, que mais? Demônios, né? Eu nunca li, mas falam muitíssimo bem desse livro. E Notas do Subterrâneo também eu vi que é um dos livros mais importantes. Mas Os Irmãos Karamazov é o último livro dele, né? Exato. É legal porque você pega as edições e as contracapas sempre vão por aí, ó. Eu vou ler a contracapa da Martin Claret, que eu nem achei que é a mais abrangente, assim, mas ó. Os Irmãos Karamazov é o último romance de Dostoiévski. No fundo, ele resume toda a criatividade do escritor, trazendo à baila as malditas questões existenciais que o afligiram a vida inteira, com especial relevo para a flagrante degradação moral da humanidade afastada dos ideais cristãos. Cheia de peripécias, a narrativa põe em foco 3 protagonistas irmãos, representantes dos mais diversos aspectos da realidade russa: o libertino Dmitri, o nihilista Ivan e o sublime Alyosha, a fim de alumiar as profundezas insondáveis do coração entregue ao pecado corrompido por dúvidas ou transbordante de amor. Uau! E assim, é um livro muito gostoso, é um livro muito grande, mas uma coisa que a gente tem visto durante as nossas leituras é que quem curte séries, novelas, vai gostar desse tipo de literatura, porque são vários núcleos, né? Então, não é focado o tempo todo como foi no Crime e Castigo, que era o tempo inteiro focado no protagonista. Hora ou outra falava de um outro personagem, mas muito mais centrado no protagonista. Aqui, como são os irmãos Karamazov, trata bastante sobre cada personagem, o que eu acho fantástico, porque às vezes a gente precisa de um alívio, porque tá muito pesado, enfim. É uma história fantástica. A primeira tradução pro Brasil, não sei se você sabe, mas foi em 1931. Uau, não sabia não. É bem legal saber que esse material já se encontra no Brasil, apesar de ser em 1931, chegou tarde, né, aqui. Eu não sei como era a imprensa no Brasil na época, né? E foi traduzido direto do russo. O que não deve ser assim fácil, né? Nem fácil e nem barato. A gente trabalha com parte editorial, sabe o quanto custa uma tradução aí, principalmente de línguas não inglês aí, né? É verdade. Mas uma coisa que eu vi nas minhas pesquisas e me impressionou bastante, assim, não me impressionou, mas foi aquele, caiu a ficha, sabe? É isso. Tem um canal que eu sigo, eu nem lembro mais qual foi pra conseguir dar o crédito, sinto muito por isso. Ele menciona que o próprio livro, os livros, né, do Dostoiévski na sua época, eles não eram muito bem reconhecidos, principalmente na França. Porque eles não gostavam do estilo literário dele. Falavam que ele tinha uma escrita meio diferente do esperado, vai. Só que é interessante porque a reclamação deles é que ele não é muito bom, e de fato ele não é muito bom na descrição do externo. Tem, assim, paisagens, locais e tudo, mas ele não se preocupa muito com isso.
ele é sensacional, ácido, certeiro na descrição do interno. Isso ficou muito claro quando a gente leu Crime e Castigo e está muito claro em tudo que ele constrói, assim, a profundidade que ele faz em cada personagem, assim, se você não tem ideia da cor do cabelo dele, se o cara tem nariz grande ou pequeno, se ele é alto, se ele é baixo. Teve um outro lugar que falou, olha, ele descreve a psique humana, o interior humano de uma maneira tão sublime que é como se o texto dele fosse febril. Ele consegue desmanchar o ser humano e todas as batalhas internas de um jeito, assim, sensacional. E é a realidade nossa, assim. Eu vi numa outra orelha de livro que a beleza dele tá porque os personagens que ele constrói são nós mesmos. Sim, a gente se vê demais. O que eu tô gostando desse livro é como ele usa a Bíblia de uma forma tão inteligente, entendeu? Que te faz pensar. E eu acho isso muito legal, porque ele não só joga lá e se vira aí. Não, ele constrói todo um pensamento, e aí você para pra pensar, você fala... Nossa, é isso mesmo, entendeu? Então, ele usa passagens de Jó, por exemplo, que eu lembro que quando eu terminei de ler, eu falei, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Eu acho isso muito inteligente. E, gente, Freud leu esse livro e falou que foi um dos melhores livros que o Dostoiévski escreveu. Então, franceses, me poupem. Não, a gente tem que entender que essa crítica é da época dele, né? Quantos atual, autores eles foram reconhecidos depois da sua morte e tudo. Póstumos, né? Mas enfim, acho que já tá na hora da gente começar a entrar um pouquinho no que é o livro, no que é a história, né? A gente tem aqui um personagem... Eu não diria que é o personagem principal, porque os principais são os 3 irmãos, né? Mas tudo começa com o personagem que é o Fyodor Karamazov. É isso, né? Isso, exatamente. Que é o pai dos 3. E assim, ele é fanfarrão. É uma caricatura esse personagem, né? É um fanfarrão. Tem um trechinho do livro que eu gostaria de ler, que acho que explica muito bem pra ele. É uma conversa que ele tá tendo com o Alyosha. Antes de entrar nesse trecho, vamos só pontuar quem são os 3 personagens. Beleza. Os 3 filhos. Os 3 não são filhos da mesma mãe. O mais velho é de uma mãe e os outros 2 são de outra mãe. Isso. Então, o mais velho é o Dmitri, o do meio é o Ivan e o último é o Alexei, que é chamado de Alyosha. Aliás, é muito comum isso nesses livros do Dostoiévski, colocar apelidos pra todo mundo. Uhum. O Dmitri, ele aparenta ser um cara interesseiro, muito interessado no dinheiro do pai, boêmio, galanteador. O Ivan, que é o do meio, ele é o intelectual, ele nega Deus, é o estudado e não cristão. Isso. E o Alyosha, ele é um monge quase, ele tá se preparando para ser monge, começa o livro com ele num monastério, seguindo um líder religioso lá e tal, que também tem um protagonismo bem interessante no livro. Uhum. E aí os 3 estão lidando com o pai, porque, enfim, o Dmitri, né, que é o mais velho, ele tá querendo pegar o dinheiro do pai, tá pensando na herança e tal. Aparentemente, a gente não tem certeza disso ainda, vai acontecer algum crime e eu não sei quem morre, mas o livro dá tudo a entender que alguém vai morrer. E eu não sei bem quem ainda. Não sabemos. Apesar de eu ter as minhas suspeitas, mas ainda não sei. Mas assim, eu tô dizendo isso porque é um livro meio de mistério também, se você gosta desse tipo de coisa. Não é um livro só sobre, vamos dissecar a psique humana, não. Uhum. É um livro que tem um enredo, uma história muito envolvente. E aí tem um trechinho que explica bem, o pai tá conversando com o Alyosha, ele gosta muito do Alyosha, mas o pai é todo mulherengo, né? Então o texto diz assim: não está pedindo dinheiro, mas seja como for, não vai receber um tostão de mim. Ele tá reclamando pro filho mais novo sobre o filho mais velho, que tá querendo claramente pegar o dinheiro do pai. Uhum. Eu, meu querido Alexei Fyodorovich, tenho a intenção de viver o máximo que puder no mundo. Saibam vocês disso. E por isso preciso de cada kopek, que é a unidade monetária deles lá, de cada kopek, e quanto mais eu viver, tanto mais esse kopek me será necessário. Por enquanto ainda sou um homem, apesar de tudo, tenho apenas 55 anos, mas ainda quero permanecer uns 20 no rol dos homens, porque vou envelhecer, ficar um trapo, e elas as mulheres, né? E elas não vão querer vir à minha casa de boa vontade. E é por isso que vou precisar de um dinheirinho. É por isso que venho juntando cada vez mais e mais só para mim, meu amado filho Alexei Fyodorovich. Que fiquem vocês sabendo, porque quero viver até o fim em minha sujeira. Fiquem vocês sabendo.
Na imundícia que é mais doce. Todos falam mal dela, mas nela todos vivem, só que às escondidas. Enquanto eu sou transparente, pois foi por essa minha simplicidade que todos os sujos investiram contra mim. Já para o teu paraíso, Alexei Fyodorovich, porque ele era todo religioso, né? Não quero ir. Fica tu sabendo. E para um homem direito, é até indecente ir para o teu paraíso se é que ele existe mesmo. A meu ver, a pessoa dorme e não acorda mais. Descobre que não existe nada. Lembre-se de mim se quiserem. E se não quiserem, o diabo que os carregue. Eis a minha filosofia. Eu achei esse resumo do pai perfeito, assim, perfeito. Sim. É importante a gente citar que a família Karamazov era uma família que tinha muitas posses, porém o pai, ele limitava muito esse financeiro, né? Então, até na descrição da casa acesso a essas posses, né? Fala que a casa tinha ratos, mas que ele não se incomodava. E, enfim, era uma vida assim. E essa é uma crítica do Dostoiévski à sociedade russa, né? Essa questão da pobreza. Durante a leitura, a gente vai ver pessoas que são muito ricas e pessoas que são muito pobres. É a sociedade que a gente vive, né? Você conhece pessoas que têm muito dinheiro. O meu marido, ele teve contato com pessoas, ele trabalhava num hotel. E ele falava, Carol, o pessoal chegava lá com bolos que nem a gente vê na televisão. Tó, R$100 é sua caixinha, sabe? E outras pessoas você via, ia lá com 3, 4 cartões de crédito pra pagar uma diária. E é isso. A gente vive num mundo que nós pobres, nós não temos noção da miséria e nós não temos noção da riqueza, entendeu? Eu nunca vou saber como é ser uma filha de um Silvio Santos, por exemplo, entendeu? E tá tudo bem, né? Porque eu acho que é pior você ter e depois você perder do que você nunca ter, né? Não sei. Quando eu tiver, eu te conto. Ah, tá bom. Quando eu perder, né? Depois que eu tiver. Né? Mas enfim, o livro ele tem vários núcleos, como a Carol falou. Tem um núcleo no monastério, que são os líderes espirituais aí do Alyosha. Eu acho que dos 3 filhos, provavelmente o Alyosha tem um pouco mais de protagonismo, o livro é um pouquinho mais focado na visão dele. A gente tem o filho mais velho aí, claramente tretando com o pai dele. Eu acho que vai rolar um assassinato aí, não sei se entre os dois aí, quem vai matar quem, porque assim, já meio no começo já tem uma cena de briga ferrenha, assim, entre os dois, de se pegar mesmo na porrada. Sim. Tem todos os personagens que moram na mansão aí, na casa do pai, que também podem ser uns bons suspeitos aí. Pois é. A gente tem então o núcleo dentro da mansão, o núcleo dos irmãos, tem muita coisa de romance, se você é mulher e gosta dessa parte, tem mulheres envolvidas, casamentos, fulano que é noiva de não sei quem, e aí quer desmanchar o noivado pra voltar, tem a safada que quer pegar todo mundo. Então, peraí, eu preciso fazer aqui um parênteses às personagens femininas desse livro. Todas são fantásticas. Todas são mulheres que você pode pensar, são de carne e osso. Tem aquela adolescente rebelde mimada, tem aquela que é rica e sempre teve tudo que quis, menos o homem. Tem aquela que sempre teve todos os homens, menos o dinheiro. Tem aquela que ficou pra titia. Enfim, tem a viúva rica. Tem a pré-adolescente apaixonadinha, que sonha com casamento. Exato, todas as personagens femininas são incríveis, eu gosto de todas. Tem uma em especial que eu espero que ela ainda tenha mais destaque, porque eu gostei muito da premissa dela, mas ela só apareceu no início, que é a Agatha. Ah, e a irmã? Eu gostei muito dela. Ela é a irmã da Caterina, é isso? Isso. E ela apareceu aí e foi embora e tal. Eu espero que ela apareça de novo, porque eu gostei muito dela. Enfim, os personagens masculinos também são bem bacanas, né? Tem os irmãos Karamazov, Sim. Como o Thiago falou, tem os funcionários da casa do Karamazov que são fantásticos. Assim, a história ela se arrasta um pouquinho no início até você engatar e tal, mas não desiste. É porque tem muita informação, né? Tem muitos núcleos, muitos personagens e todos eles são profundos. Sim, então, exato. demora um pouco pra você pegar o jeito.
e o autor começa, ó, tem esse fulano, mas a gente não vai falar desse fulano agora, deixa que mais lá na frente a gente vai falar. E aí ele conta outra história, um capítulo só sobre outro assunto, e aí depois ele vai naquele fulano. Então, assim, é bem legal, porque ele deixa vários ganchos, né? Então, eu acho que vai valer muito a pena. O paralelo que eu faço é o parque da Disney, assim, você tem que pagar caro pra entrar, mas depois que você entra... Você não se arrepende, né? Tá sensacional, assim, tá muito, muito legal. E como eu já vi também em outros livros, e eu já percebi, os livros do Dostoiévski é aquele livro pra você ir degustando. É pra você ir lendo devagar. Ele traz muitos pensamentos pra você. Você, assim, viaja longe não só na história, mas ele traz à tona assuntos que fazem com que você questione pontos da sua vida, das suas crenças, de tudo, de um jeito muito legal. Sim. E é interessante porque, assim, mesmo de teologia, assim, de questões e ensinamentos cristãos, ele se aprofunda de uma maneira muito intensa em alguns pontos. E não é um livro de teologia, né? É um livro que foi exaltado pelo Nietzsche, cara. É um livro que foi exaltado pelo Freud. Que, assim, tem uns trechos de cristianismo na veia, assim, sabe? Sim, é muito legal de ver isso embebido na história, sem parecer aquele proselitismo barato, sabe? Mas eu acho, Thiago, que não tem mais o que a gente ficar falando, senão a gente vai acabar dando spoilers. E a gente espera que o pessoal mais uma vez embarque com a gente nessa aventura, comente cada episódio. A gente tem o canal lá do Telegram, o t.me/Clube Ictus. E é bem legal, porque conforme a gente vai postando os áudios, o pessoal vai interagindo. E o que eu acho mais interessante é que não é sempre a mesma pessoa. Então tem pessoas que se interessam mais pela literatura brasileira e comentam. Tem outros que preferem literatura inglesa e vão lá e comentam. Então aí tem uma literatura russa. A gente espera que o pessoal se interesse, comente, divulguem, compartilhem. Convide gente pra ler junto com você, conversar com a gente. Sim. Só pra você saber, a gente tá lançando esse prefácio. O calendário de lançamento do podcast, do Diário de Leitura, é quarta e sexta, tá bom? Então, seguindo o cronograma que a gente tem aí pra você na descrição desse episódio, a gente vai ter um episódio para cada um desses dias no Diário de Leitura, sempre lançando de quarta e sexta. Óbvio que você pode seguir nessa frequência de leitura com a gente, ou você pode ler na sua velocidade e ir pegando os episódios conforme você for passando cada um. Mas essa experiência, a gente já tem experimentado isso em alguns outros livros, tem sido muito gostosa. De ler um livro, faz uma pausinha, vamos ouvir um podcast, conversar, a gente pega nuances de coisas que a gente leu meio desatento e não percebeu, confirma algumas coisas ou percebe que leu errado alguma coisa, é muito legal. Então, a oportunidade para você é leia ou não leia, né? Só acompanhe os áudios, você escolhe, ouça o podcast e conversa sobre esse conteúdo com a gente lá no Telegram. Essa é a ideia. É isso, pessoal. Fiquem de olho. Esse é o prefácio. Daqui a pouco tem o diário de leitura. Em seguida vai ter o epílogo, onde a gente vai ter as nossas últimas impressões. Lá pra dezembro, assim, né, Carol? Pois é, vai ser bem longo, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque esse é aquele livro que você tem que ticar da sua listinha. E acho que não tem mais nada o que ser dito, apenas ser ouvido. E se você tá na dúvida, vou entrar nessa leitura ou não, posso dizer como experiência pessoal, tá? Eu tô lendo esse livro já tem bastante tempo e eu também estou lendo outros livros junto. Então não é que você, agora eu vou ler Irmãos Karamazov e não vou ler mais nada na minha vida. Não é isso. Você pode ler outras coisas, eu tô lendo inclusive O Senhor dos Anéis, que também é uma história épica junto, sabe? E funciona. E olha que eu sou super monotarefa, tá bom? Mas funciona. Fora todas as outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Isso. São detalhes, Thiago, detalhes. O que eu tô dizendo é não se comprometa só com esse livro. Eu tô dizendo é porque pode ser que tenha gente que fale, não, eu não vou ficar aqui 3 meses só num livro e não vou ler mais nada. Leia outras coisas também. É porque esse livro é pra ir degustando. E aí o resto você lê como você costuma ler mesmo. Isso aí. Fechou? Acho que é isso mesmo, Carol. Ótimo. Beleza, então você já sabe, @Clube Ictus em tudo quanto é rede social aí. A gente tem vários planos de assinatura no Clube Ictus que você tem que conhecer. Tá tudo lá em ictus.com.br/clube. Tem plano cristão, tem plano não cristão, tem plano misturado, tem plano infantil, tem plano mais teológico, tem plano mais vida cristã, vida prática. Tem de tudo. Fiquem à vontade, conheçam lá.
Isso aí. Se você não é, não consigo me associar tudo e gosto pra caramba de vocês, eu queria muito ajudar vocês, mas não consigo me comprometer numa assinatura, a gente tem no PicPay planos de mantenedores, começando em R$2, ó, R$2 por mês. O que é isso pra você? Mas pra gente é muita coisa. Então, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no podcast ou no clube, considere com muito carinho ser um dos nossos mantenedores. Tem todas as informações na descrição aí, no nosso site, você pode encontrar facilmente, tá bom? Acho que é isso, pessoal. A gente se vê então no primeiro episódio aí do Diário de Leitura e se preparem, porque vai valer a pena. É isso aí, boa leitura pra vocês e até mais. Até mais.